piece of junk. Qual é a marca preferida do sabão do Chewbacca? Qual é o livro de cabeceira do Imperador Palpatine? Que casal do universo Star Wars teria se conhecido pelo Tinder? Essa e outras perguntas de extrema importância vocês não vão ter respostas nesse podcast, porque hoje a gente está aqui para falar sobre Han Solo, um dos personagens mais icônicos da saga Star Wars. Muito bom, muito bom. Exatamente. Muito bom. Um dos melhores. Um dos Isso aí. melhores, isso aí. E para esse papo conosco está aqui hoje Carlos Voltor, nosso host. Boa noite a todos. Estamos aqui, né? Também aqui com Henrique Granado. Olha aí. Também outro host que sempre estivemos aqui, né? Mas sempre falando coisas erradas de Star Wars. Para variar. Pra variar um pouquinho. Afinal de contas, esse é o Wrong Squadron, um podcast com zero compromisso com a verdade. Nenhuma verdade aqui. Apenas ideias. Isso Assim aí. que eu Para gosto. debater isso com a gente, Han Solo, né? Um personagem extremamente carismático. Estamos dois convidados queridíssimos. Larissa Rezende, do Dimensão Cultural. E Nicolas Queiroz, do This is Brasil. Isso aí. Bem, mas antes da gente começar a debater, você sempre tem voz aqui no nosso podcast e para isso a gente vai abrir com o nosso quadro Esquadrão Responde, onde vocês mandam as perguntas e nós respondemos quando queremos. Talvez respondamos, talvez não. A resposta pode ser útil, também não. Né? Depende da sua opinião, ou talvez da nossa. Né? Então, a primeira pergunta de Ingrid Pedrosa. Queria entender os Yodas. O bebê vem depois do velhinho? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Boa Curioso pergunta. caso do bebê Yoda, né? Exatamente. Rejuvenesceu, né? Rejuvenesceu. É. Pode ser um caso de Benjamin Button. Exatamente. Então. Lembrando que o bebê tem 50 anos já, né? Sim. Então, Exatamente. já é um Já é um Button. bebê Verdade. Benjamin É um Button. neném. Já é um É um bebezinho neném. velho. Muito bem. Mas você sabe que isso é uma dúvida recorrente, porque tem gente que né, Não sabe. não acompanha como nós, né? Que tipo respira Star Wars e que quando ouviu o apelido do Grogu, que é Baby Yoda, achou realmente que fosse o Yoda quando era bebê. Né? Sim, Pensou que assim, fosse no então... fosse que antes, né, a da série onde o Baby Yoda aparece é muito antes. antes. Prequel do Passa prequel. antes Exatamente. das prequels até, É. né? Pela idade do Yoda. muito... Pelo Yoda A morre... prequel original, né? Exatamente. A origem É. da origem, 1000 anos quase antes. Caramba. Então, pra trazer aqui, o Yoda vem antes, o velho, Isso. lá dos filmes originais, e o bebê Yoda vem bem depois, né? Ele aparece, na verdade, o quê? 5 anos depois. 5 anos depois da queda do Império, depois de Retorno de Jedi, é que surge ali o Baby Yoda, Que é o Grogu. que é o Que é o Grogu. Grogu. Isso Aliás, que não é o curiosidade, mesmo Que personagem. não é o mesmo Isso personagem, não é o são E personagens é só diferentes. assim, o apelido dele, né, Baby Yoda, até porque a gente não sabe o nome da espécie alienígena do Yoda. E como ele mistério. foi, o Grogu foi o segundo personagem da espécie. Quer Terceiro. dizer, segundo não, que Terceiro. a galera ignora a Mestre Yaddle, né? é. Mas foi É o terceiro verdade. personagem, a gente associa na Baby Yoda, já que não tem um nome de espécie aí. Exatamente. E a gente não tinha o nome do personagem também ainda no primeira início, na temporada. primeira Uhum. temporada. Então, Exato. É o que pegou, não tem jeito, né? As É. imagens de divulgação. ele é o Baby enfim. Yoda. É o Baby Yoda. E a curiosidade, Baby Yoda tem a mesma idade do Anakin. É verdade. Coincidência? Talvez. Será ele... Será que ele é o escolhido? Olha aí. Eu faço voto. Será Deixou ele no o ar, deixou no Skywalker ar. também? Será ele um Skywalker? Será ele Grogu o Sky- Skywalker. De Passa- fato, se ele ele- anda no ar, né? Se ele enterrar um sabre de luz e falar que o nome dele é Grogu Skywalker, tá valendo. Tá Tá valendo, valendo. tá valendo. Aceitamos Tá essa teoria. Verdade. Vamos lá, a próxima pergunta aqui vem de Mariana Barreto. Qual é o tipo de nave da Millennium Falcon? É uma Corellian de carga, uma freighter. Cargueiro coreliano, modelo Y YT 1300 1300. modificado. Olha aí. Essa bem. parte aí eu ia Agora, falar um qual Fusca. é a modificação? Não, Ah, pô, peraí, tem várias. tem várias. Special Modification. Special vai. Modification. Mas Pimp vale lembrar My que, Nave, né? na verdade, a Millennium Falcon é uma doblô espacial, né? É verdade. Basicamente é uma doblô espacial com muita modificação ali Sim. feita pelo seu Zé, o mecânico da E era uma esquina. doblô que tinha uma Sanduba pequena também, moto né? na mala. Com uma pequena moto na mala. Não tinha um iatezinho na frente? Pra Era fuga, né? o escape de skateboard. aqui, É, né? skateboard. Aqui na... Que ficava encaixado aí Onde na encaixa o frente. pendrive, né? Onde encaixa o Encaixa o pendrive pendrive. aqui. Isso Era aí, Era um... Bom, Falaremos Um sobre carrinho isso. de fuga Falaremos dentro sobre do isso, carro. inclusive. falaremos sobre isso. Um carrinho Isso de aí. fuga dentro do carro. Tem mais pergunta aí? Temos mais uma pergunta de Rafael Karkov. Karkov. Karkov.
Mas... Carcou? Carcou? Ou carcal? Carcou? Fica a pergunta. Já é Fica uma a pergunta. Já é uma pergunta. Já é uma pergunta. Que a gente Rafael, não pode carcou? responder. Então, Rafael, responda pra gente essa pergunta que a gente Muito fez. bem. Como está o esquema da Disney para lançamentos de novos conteúdos? É complexo. Rapaz, isso aí dá um podcast só, sobre só essa sobre isso. pergunta, né? Fica a sugestão aí de É, pauta. e podemos trazer aqui que no momento a Disney, há poucos dias de gravação desse podcast, colocou Dave Filoni como chefe de criação, Exatamente. É, CEO então da, sei. CEO da da, Disney. Disney. da Lucasfilm, na verdade. É, Da da Disney, Lucas- não. é, Calma, Quem calma, não vai Filoni. cuidar da Pixar, não vai cuidar da Calma, Marvel. O Filoni, Filoni ainda tá não. ambicionando muito aí. ó. Quem sabe ele chega lá. Quem É. sabe ele Eu chega acho lá. que ele tá querendo Querer se é tornar poder. Supremo chanceler. Isso Pode, é uma informação importante, porque o Filoni, ele tá trazendo um respiro novo, né, para os fãs de Star Wars. Ele tá conseguindo trazer material novo, rejuvenescer a saga, sem desrespeitar o conteúdo original. Ele traz com muito respeito, muito carinho. Então, assim, se tudo que vier daqui para frente de Star Wars, independente de ser material dele e do Jon Favreau ou não, Se tiver o crivo se tudo dele, tiver o crivo dele, a chance de da ser Disney bom. melhorar muito É o verdade. nível Muito. é grande. E sem falar que ele era um cara que trabalhava as animações, né? Então não era do grande Sim. público, né? Ele era dele daquele grupinho menor que assistia isso, mas agora ele tá trazendo todo esse material que ele trabalhou durante anos pro grande público, né? Pros filmes, pras séries, É. né? E provavelmente teremos aí o filme Pro grande. live action e bem adaptado, né? Exatamente. Ou seja, vai Em cada relação vez à mais saga da convergindo essa questão do canônico, né? Exato. Porque Exato. o Red Canon vai começar a se aproximar cada vez mais do que é feito em outras mídias, né? O que o Filoni está fazendo muito bem, assim, ele criou a panelinha dele de personagens nas Aham. animações, e agora ele está tentando adaptar o universo expandido antigo para esses novos personagens. Ele está pegando as Entendi. histórias e está mudando os protagonistas dela, mas assim, as histórias estão sendo contadas, o que eu acho inteligente, porque Exatamente. você trazer as histórias de Luke, Leia, Han Solo, Já Que já Já tá foi. mais que contado, com, né? não, e com os atores ou não estão mais aqui, Isso. né, ou já estão muito velhos, aí você tem toda aquela dificuldade de adaptar, vai se trazer novos atores Já para se cria uma representá-los. rejeição né, porque antes de já ser feito. tentaram trazer Tá aí novos atores Tá aí e o É. próprio não Han deu Solo, né, certo, que é né? uma Nosso assunto, inclusive. nosso né? assunto de chegaremos hoje. lá. É isso aí. Mas vamos lá, então, eu acho que... respondendo a pergunta aqui do nosso amigo Karkov, a gente tem alguns filmes previstos, a gente Sim. tem séries previstas, né? A gente tem o E tem The séries Acolyte, que são séries Skeleton interessantes, né? Crew. Contando histórias do passado, Isso. tipo prequels. Isso é o Acolyte, The Esse é o Acolyte. Acolyte. E Tem o Tales of the Jedi, né? A segunda temporada, que eu particularmente estou bem ansiosa, porque a primeira temporada Foi eu muito achei boa. que foi Muito uma das bom. melhores séries Aí. de Star Wars do ano. Foi Muito que foi bom. lançada. Que entra no quesito animação. É. O Skeleton Crew, que também tá trazendo nomes novos, Jude Law, Jude né, Law tal. pro universo. E Pô, que bacana. se passa também nessa era do Mandaloriano, da Ahsoka, né? Então, assim, é mais uma peça que vai entrar nesse tabuleiro que a gente acredita como... Mandoverse. No Mandoverse. Se vocês já ouviram os nossos episódios anteriores, a gente falou muito sobre a adaptação do Herdeiro do Império, né? Que é uma trilogia de livros muito conhecida de Star Wars para o live action e que essas peças, né? Como essas peças estão se encaixando. Inclusive, se você não viu ainda, tem uma entrevista exclusiva do Conselho Jedi com o autor do Herdeiro do Império, Pô, Timothy Zahn. sensacional. Eu tive essa honra imensa de Aham. entrevistá-lo e ele fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essas peças que estão se movendo no tabuleiro. Então, se você não assistiu, procura aí no YouTube do Conselho Jedi Rio de Janeiro a entrevista exclusiva com o Timothy Zahn. Que foi muito show. Muito show, né? Vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Han Solo, o personagem mais querido... Será que é polêmico falar isso? O personagem mais querido da saga Star Wars? Cara, eu não acho Pra mim é. polêmico, não. É polêmico? Não, pra mim é uma mais querida. Ah, bom. É, eu não acho polêmico, não. Assim, pra mim é meio óbvio, né? Que a minha favorita é a Princesa Leia. Boa. Mas o Han Solo tá em segundo lugar. É o seu crush. É o Bom, meu vamos- presente. Ele Polêmico foi é o Jar Jar ele foi o Binks. primeiro- Aí é polêmico, entendeu? Tipo, ele tá Han na Solo? frente, pra mim, no meu ranking, ele tá na frente do Luke. Que o Luke acaba sendo o favoritão de todo mundo, É. né? Então, É, pra mim, exatamente. Han Solo... Ele foi o Meu primeiro a ter favorito. um filme solo. Nossa Não senhora. Essa piada, ela tava costurada assim desde 2018. A gente gravou esse episódio só pra ele Só fazer pra essa dizer essa piada. piada. Achei até que demorou pro Voltor falar isso. Demorou. Eu tava aqui esperando. Vamos lá. Mas Quem não é Han foi? Solo? Quem é Han Solo? Vamos lá, vamos começar assim pelas origens do personagem na saga, né? Nos filmes
iniciando em Uma Nova Esperança, quando o Han Solo aparece... Eu perguntaria, defina Han Solo em uma palavra. É scoundrel? Ou seria tipo um trapaceiro? Ou você definiria ele com outra palavra? Malandragem. Eu acho uma boa palavra. Eu diria, Por tudo na que verdade, envolve. é mais de uma palavra, mas eu diria que ele é o cafajeste mais charmoso da galáxia. Ó. Cafajeste. Mas cafajeste carrega já um charme. Já carrega um charme. Cafajeste isso aí. tem Porque o que ter um cafajeste charme. é diferente de malandro. Sim, é diferente. É. É diferente. Cafajeste é diferente. Você. Eu diria trapaceiro. Trapaceiro eu acho boa. Trapaceiro. Eu acho que ele é puro carisma. Carisma. Boa. Puro carisma. Então, o Han Solo é engraçado, porque como a Larissa falou, né? O Luke, ele é meio que o protagonista de Star Wars, ele é o queridão da galera, mas eu nunca fui, assim, esse fã do Luke. Eu acho legal, acho um ótimo personagem. Mas quem me encantou quando eu vi Star Wars criança foi o Han Solo. Assim, Sim. eu queria ser o Han Solo, assim, o meu herói era o Han Solo. É porque, diferente, o Luke, eu pego aqui uma relação. O Han Solo é como se fosse o Wolverine. E o Luke é como se fosse o Ciclope. Isso. Isso É, aí. que nem Cavaleiro Zodíaco. Tipo, tem o Seiya, mas tem o Ikki de Fênix. Tem outros personagens. Sempre o que, anti-herói. O anti-herói ali, o Conquista, mais... tem mais tempero, sabe? Exato. A malandragem chama mais atenção. É isso. Você, Larissa, você que é a Leia oficial aí do Rio de Janeiro, o que te encanta no Han Solo? Cara, eu acho que todo esse jeito de malandro dele, o fato dele ser, assim, o que me encanta principalmente na relação dele com o Luke e com a Leia, no caso do Luke é toda essa descrença, né? Ele ter essa questão da malandragem e ele ser muito descrente do que o Luke fala, achar o Luke muito inocente. Da mesma forma que o que me encanta nele com a Leia é o fato dele ser, né, digamos assim, a nível de aceitável socialmente, ele é completamente errado, né? Ele é um caçador de recompensas, ele é um Fora da lei, né? E aí você tem a princesa extremamente diplomática e os dois são tipo gato e rato e até que eles se apaixonam, né? Então o que me encanta é realmente todo esse antagonismo do Han Solo com esses personagens corretos, que eu acho que ele dá um tempero ali pro trio. Perfeito, muito perfeito. É isso mesmo. Bom, você, Nicolas. Cara, eu gosto muito de anti-herói, assim, desde novo. Então, eu via o Han Solo como anti-herói mesmo. E, assim, é aquele tipo de personagem que, por exemplo, Grande Família. Agostinho Carrara. Saca? Perfeito. Pô, olha meu vestuário, Gente, sabe? Eu não tenho como Agora não eu tô gostar. imaginando o Han Solo com o figurino do Agostinho. Exato, Han então, Solo assim, é o Augustinho Carrara. Eu gosto muito disso, sabe? Dessa característica dele. Eu acho que, até mesmo quando a gente pensa em vestuário, sabe? É um vestuário que é mais despojado, não é aquela coisa, aquele hobby, sabe? Aquela roupa meio samurai que o Jedi carrega. Então, e ele tá ali na terceira via. Você tem todo esse embate Jedi e Sith e ele tá no meio termo da parada, sabe? Operando ali fora da lei, operando pro bem, mas que é difícil definir e rotular, sabe? E o que é legal é que ele não só tá de fora, como ele acha tudo uma grande baboseira, né? Exatamente, na debocha. Essa coisa de religião. Parece, né, tipo, os católicos brigando com a Igreja Universal por quem é o Deus mais certo. Exatamente. Eu acho muito e bom é legal isso. que logo na primeira cena dele, ele já entrega esse encanto, né? Você tá vendo o Obi-Wan e Verdade. o Luke precisando desesperadamente sair de Tatooine, precisando levar uma mensagem importante pra rebelião em Alderaan. E ele tá ali na cantina Moisés, ele largadão, assim, com o pé na mesa e... Sabe? Inclusive, é uma ótima cena de construção de personagem, né? Porque a gente fala muito disso quando um personagem é apresentado, a forma como é. Porque acho que em pouquíssimos segundos você já capta o que ele é, sabe? Você já tem essa noção. Mesmo que talvez esteja errada a noção, mas ela vai, sabe? É legal que quando ele é apresentado, né, na primeira aparição dele no filme, ele tá negociando com o Luke e aí quando ele negocia lá a viagem e tal, e aí o Obi-Wan faz uma proposta mentirosa ali, né? Não. Depois a gente... Eu te dou 2.000 agora e aí quando você É quiser, só aquele né? sinal que você sabe que vai ser só o cara sinal. dá o sinal, o resto é fiado, né? Então, você vê que aí, quando eles saem, quando o Luke e o Obi-Wan saem de cena, ele chega pro Chewbacca e fala assim, caraca,
esses caras devem estar desesperados, não sei o que. E aí uma você grana. vê ele de verdade ali, né? Isso. Porque até então ele tá meio Tá no diplomático, né? personagem, Fazendo Sério? durão, né? E aí Exatamente. você é apresentado a ele Por como isso que é um cara a meio durão. malandragem, né? E ele é muito malandro quando ele viu, caraca, a gente se deu muito bem, maluco. Isso é verdade, verdade. E aí a gente também é apresentado ao Chewbacca, né? Na relação ali dos dois. Sim, Exatamente, sim. Que é um ótimo argumento pra gente seguir pro nosso próximo assunto, que é justamente a relação dos dois, né? entre o Chewbacca. É muito bom. Como a gente é apresentado ao relacionamento deles? Nesse começo, eu acho que a gente ainda não tem qual é direito a relação, né? Você tem ali o Han Solo falando, não, vai lá, prepara a nave que a gente vai partir. E é meio rápido. É uma relação só de copiloto, né? A gente ainda não Uhum. entende. Nesse primeiro momento, sim. Não É. sabe a intensidade, A gente não né? entende. Ele é a quase que um profundidade porta-voz, um secretário, porque é ele que Vai agencia, né? Quando o Luke vai e tal, ele que leva o Luke até o Han Solo, ele é meio que o secretário ali, né? E é também o Enforcer, né? O braço forte do... É, o cara que dá medo, Que né? dá medo. Sim. Que aí você tem a cena já dentro da Millennium Falcon, ele, melhor não ganhar dele aí no jogo, não. Senão ele pode... O último Sim. cara que ganhou dele perdeu os braços. Arrancou os braços, é isso aí. Mas em que momento você sentiu que eles tinham uma amizade? Cara, eu acho que foi no momento em que eles estão na Estrela da Morte, em que o Luke tem aquela ideia de se disfarçar de Stormtrooper, e aí ele quer algemar o Chewie, e aí o Chewie fica boladão, e o Luke chega pro Han Solo, eu acho melhor você fazer isso. Aí ele fala, não esquenta, Chewie, que eu acho que eu já sei o que ele quer fazer. E assim, você pensa, pro Chewie permitir que o Han Solo faça isso, é porque existe uma confiança muito forte ali. Então É. eu acho que nesse momento a gente já tem essa quebra de distanciamento entre os personagens. Pô, total, concordo 100%. E é uma coisa que é legal quando você depois, mais pra frente, né? Quando a gente tem o universo expandido, tem o resto da história dos dois, Sim. você entender aquele personagem, o porquê que ele tem aquilo. Então acaba tornando mais forte ainda aquele momento, É. né? Do Chewie aceitando ser algemado. Eu gosto muito da história que existia por trás nos livros, né? Antes da gente ter o Exatamente. filme do Han Solo, quando conta um pouco dessa relação, de que o Han Solo, dentro das aventuras dele lá de malandragem e tudo mais, ele salvou lá uns Wookiees, né, da escravidão e gerou salvou o próprio Chewbacca da escravidão, e isso gerou esse senso de dever, né? O Chewbacca, na verdade, ele tem uma dívida de vida com o Han Solo, então ele segue o Han Solo cegamente porque a vida dele foi salva, e é um código dos Wookiees, né? Isso não necessariamente precisava gerar uma amizade, mas acabou gerando. E eu Sim. gostei muito da forma como isso foi contado no filme do Han Solo. A gente vai falar um pouquinho do filme ainda, mas a Larissa é divergente aqui. Mas voltando então, fora do filme do Han Solo, né? Você pegando ainda dos filmes clássicos, lá no Retorno, no Império Contra-Ataca e no Retorno, você tem essa relação mais aprofundada, É. né? Principalmente ali, eu acho que no Império Contra-Ataca, a gente tem essa coisa dos dois no banter, na troca que eles fazem o tempo inteiro de quando eles estão tentando consertar a nave, aí Sim. os dois, não, o que você tá fazendo? Não era pra ter feito isso, a gente quer sair daqui. Então, tipo, essas discussõezinhas que Sim. rolam, principalmente no Império, né, quando eles chegam lá e aí o Chewie se separa dele pra ir buscar, o que aconteceu com o C3? Então, tipo, essa relação dos dois eu acho muito boa, porque mostra que eles têm uma amizade muito forte. Né? Porque isso é o que amigos são, tipo, não tem meias palavras. Carga pesada. Bino e... Esqueci Pedro o nome. e Bino. Pedro e Bino. Pedro e Bino. Pedro e Bino. Total, Carga cilada, pesada. Chewie. Cilada, Cilada, Chewie. Chewie. Pô, você agora matou a frase que eu ia falar. Essa era a frase, é uma cilada Chewie. Desculpa, cara. Vou pensar Aqui outra. é a transmissão de Você podia pensamento. fazer o contrário. Só que eles Agora falam vai assim, mostrar o só que é que assim, it's a trap, Chewie. É verdade. Boa. Tá Boa vendo? referência. Dou a 12 em 1 ali. Eu acho que veio daí, inclusive, a referência pra carga pesada. Pô, caraca, Com certeza. matamos Quem aí. foi o roteirista pensou nisso. É fã É de Star isso, né? Wars. Easter egg isso. maravilhoso. A única coisa que Carga Pesada não traz é porque os dois não são contrabandistas. Ou Vai será que saber. eram? Ou a série acabou Será? antes de Será que mostrar eram? isso. O que Será que será eram? que tava ali Mas no olha, caminhão? pegando esse Exatamente. gancho do que o Volta falou do Império, eu ia dizer isso, assim, que pra mim a relação de amizade deles é estabelecida no Império Contra-Ataca. Na hora que as portas se fecham no início do filme, quando eles estão presos na neve, o Luke e o Han, e o Chewie, ele dá tá um grito desesperado quando ele vê que o Han Solo provavelmente não vai vai voltar. Você sente a agonia dele de estar perdendo um grande amigo. Pra mim, aquela cena estabelece assim, cara, eles não são só uma dupla, né, de parceiros ali Não, no é pra filme. vida. Eles são tipo irmãos, assim. É. Pra mim, aquele momento pra mim é chave. Com certeza.
Não, pode falar. Então, é exatamente isso. O Império Contra-Ataca, pra mim, é o filme que define os dois. Né? Que define essa relação. Porque antes a gente não tinha muita conexão, Uhum. né? E no terceiro filme, meio que os dois não tem tanta interação. É verdade, é. É. Né? Os dois não tem muita E interação no terceiro filme. o tio no primeiro filme não ganha nem medalha, cara. É verdade. Se eles fossem Isso é tão amigos, o cara ia falar assim, Caraca, brother, e essa o meu é uma amigo atriz. aqui, cara? Ele que me ajudou. Não fosse ele. Podia ter pontado, né? Essa curiosidade ali de você, peraí, né? Ele tá realmente lutando por ele, sabe? Pô, o Ele- cara não é só meu cachorro, não. Né? É verdade, né? Tem essa questão também, né? Muita Acho que gente eles são- pensou nessa forma, ser quase que o pet do Han Pet, Solo, né? Exatamente. Quando na verdade era o contrário. Muito bem. Bom, sabendo que eles até tomam banho juntos no filme do Han Solo, que situações hilárias vocês imaginam eles dois vivenciando juntos? Nossa, pegando esse gancho aí, o ralo do chuveiro da Falcon completamente Nossa. entupido com pelo. Não, deve ser do que nem Han Solo pia nos Estados Unidos, reclamando. com triturador já embutido. Tem que ser assim, porque senão não tem como. Sensacional. Haja diabo verde pra derreter. Não, e aquele quem pelo penteia o Chewie? É o Han Solo. O tio Quem não, é o que Han já faz a- reclamando, vai tomar banho quando olha pro ralo. penteia- Tá dando dread de novo, Quem sabe? cozinha na Millennium Falcon? É verdade. O tio cozinhou os porgs lá no episódio 8. Aí, ó. Pode ser. Caraca, eu agora não consigo tirar da minha cabeça a imagem do tio e falando pro Han Solo pentear as costas dele. Porque é o único lugar que ele não alcança. Pô, e é uma senhoras costas, sabe? É muito grande. É tipo o Tony Ramos, né? A vida do Tony Ramos. Como é que se penteia, se penteia o as Tony- costas do Tony Ramos? Ou seja, a gente tira o Estênio Garcia, coloca o Tony Ramos e aí pronto. Antônio Pronto. Fagundes e, Antônio e- Fagundes, e Tony Ramos. Exatamente. Sensacional, Perfeito. muito bom. Han Solo e Chewbacca. Muito bem, muito bem. Bom, acho que outra característica muito marcante do personagem é o sarcasmo dele, né? Verdade. Que momentos da saga Star Wars você acha que o Han Solo exerceu esse sarcasmo assim com mais maestria? Quais são as frases assim mais icônicas pra vocês? Never Cara. tell me the odds. Never tell me the odds. É, ó, das probabilidades, né? Nunca Não me diga as fale probabilidades. Quais são as chances? É isso aí. Essa é boa, essa é A boa. maioria das falas dele na cabine da Falcon. É, acho que é o local, É o né? local que ele tá é o inspirado. podcast dele, entendeu? Principalmente quando ele vai tentar ativar o hyperdrive e não funciona. Sim. Não, e isso é uma característica maravilhosa, porque faz jus ao personagem, sabe? Essa malandragem toda, e ele tem uma máquina que não funciona 100% do tempo, It's a piece entende? of junk. É, Como o exatamente. nosso podcast. What a piece of junk! Exatamente. Não, e os Mas alívios fez cômicos o são muito circuito bons. de Castle em 12 parsecs. A controvérsia, arredondando, né? Não, mas eu acho que assim, pensando no todo, né? É muito bom que é um personagem que é um aventureiro, sabe? Ele move a história e ao mesmo tempo é o alívio cômico também, sabe? É muito. Porque normalmente o alívio cômico costuma ser um núcleo, né, paralelo que não tem tanto protagonismo, assim, sabe? Só fica ali assessorando e sendo engraçado. E eu acho que isso é um mérito gigantesco da saga Star Wars, de ter na figura do Han Solo, do Chewbacca, sabe? Essa coisa que cativa as pessoas, né? E eles são um alívio cômico, né? Não tão forte, porque você tem ali o Isso. C3PO e o R2. Isso, que é um outro A tipo de humor. relação É. deles Tipo de. também. Que é uma outra relação. E aí sim eu acho que é uma coisa mais comédia. Verdade. O Han Solo é mais uma situação. Mais um humor de situação. Como, por exemplo, eles fugindo na Estrada da Morte. E aí vem os Stormtroopers, eles atiram e ele sai correndo atrás deles. Essa Será cena que é uma maravilhosa. questão de nível de humor? De, por exemplo, C3PO, R2D2 é um humor que assim é mais acessível. Tipo, as crianças vão É mais gostar. infantil. Enquanto mais que o do Han infantil. Solo já é pro adulto, pra galera mais velha, sabe? E, então, assim, é mais genial ainda, porque É tem o humor camadas de humor. sarcástico, né? É, humor mais sarcástico. Mais sarcástico, irônico. Com exceção, talvez, do Retorno de Jedi, né? Porque no Retorno de Jedi ele foi bem... Virou meio personagem dos Trapalhões. É. assim, Mas aí tem- o Retorno de Jedi é bem mais... É o mais leve de todos os É o filmes. mais infantil dos É, filmes. o mais infantil, né? Verdade. Aquela cena dele pisando no galho, né? Quando ele vai Eu pegar... sabia o que era cara uma vira. dessa. Pô, cara, aquela não dá, né? Ele vai pegar o Stormtrooper por trás, crack! Dá até aquela pausinha. Só mandou droga! Né? Eu quase ouvi um opsit. Ops, outra poltrona. Eu Cara, gosto se ele mais- puxa um extintor de incêndio ali, ia ser perfeito, cara. Né? Não, eu já gosto mais da cena dele no Sarlacc, que ele tá querendo Boba Fett. livrar o... Ah, essa também, mas eu ia falar do momento em que ele tá querendo livrar o Lando, né? Aí ele tá lá apontando a arma, aí ele fala, não se mexe, Lando, algo assim. Aí o Lando, ué, mas você não tá vendo... Você não tá enxergando, né? Ele, não, eu tô vendo um pouco melhor.
melhor agora. Tô vendo embaçado. Ele vai pra cima, vai pra cima. Não, mas Muito bom, muito tem bom. uma cena também que me dá até raiva, assim, de ver, que é quando chegam os Ewoks e eles estão amarrados pra serem cozinhados. E aí o cara chega com uma tocha Aí gigante ele pra começa a acender e ele sopra a tocha. Eu falei, cara, Bem isso desenho animado. é muito desenho animado. Muito desenho animado. O André Gordillo também, amigaço nosso, né, sempre fala que é a Didi Mocosização do Han Solo, assim, né? Muito Quando bom. ele realmente é colocado como um Didi Mocó. Que é essa parada do filme mesmo. O Retorno de Jedi é um tom muito abaixo dos outros. Né? Principalmente depois do Império Contra-Ataca, que pra mim ainda é o filme mais pesado. Claro, tipo, tirando o Rogue One, que eu acho que Ok. é o filme mais O Império pesado hoje. Contra-Ataca é o melhor filme da saga. Porque ele é o mais tudo. Ele é o mais sombrio, mais aventureiro, mais romântico, mais dramático. E eu acho que os personagens são muito bem explorados nesse filme. Do Império Contra-Ataque. E é onde a gente tem a melhor relação do Han Solo com o tio, a melhor relação do Han Solo com a Princesa Leia. Sim. Né? A própria relação dele com o Luke. Tu vê que a relação dos personagens é muito melhor construída no Império Contra-Ataca. Né? Ali eles se tornam realmente a grande família. Acho que é onde solidifica as bases, né? Exatamente. A gente tem apresentados a eles ali no primeiro, e aí nesse segundo a gente vê esse desenvolvimento, como eles se tornaram próximos, o como eles ficaram amigos. A gente sabe das histórias que eles provavelmente passaram juntos, que a gente não vê, mas percebe na relação dos personagens. Cara, você falou que eles se tornaram uma grande família. É o quê? A terceira série brasileira de comédia que a gente citou aqui. Exatamente. É isso aí. Já falamos que tem o Agostinho Carrara. É verdade, é verdade. Eu falo já- Paulão da regulagem também, Agora, né? Exatamente. a gente não tá falando muito sobre uma outra A Leia Bebel. época, né, desse Senhor. personagem, que é a Bebeleia, né? A gente não falou ainda muito sobre uma outra fase desse personagem, que é a fase Han Solo paizão, né? Que a gente tem também nos Ah, sim, episódios é 7 verdade. e 8, que é um Han Solo mais Não, maduro. Esse pai, não. Esses episódios que você tá falando. A Larissa demonstrando seus Seu- daddy issues. Achei que você tava falando Han Solo paizão dos livros Legends, entendeu? Não, eu tô falando de episódio 7, Despertar da Força, episódio 8, Ben Solo. Os Últimos Jedi, quando a gente vê um Han Solo divorciado, pai solteiro Pai ali, solteiro. que Não lida... sei nem se dizer se pai solteiro, né? Eu acho que ele não chega nem a ser pai solteiro, porque ele largou o filho. Pai ausente. Pai né? ausente, Pai pai ausente, exatamente. Um Uma pai ausente. representatividade, inclusive. Foi pai lá que- comprar Death Sticks. Entregou o filho na mão do sobrinho. E foi jogar largou a Euro Truck mulher. Simulator, né? Com o tio, né? É isso aí. E aí? Vocês acham que esse foi um desfecho digno pro personagem? Vocês eu- concordam com o que aconteceu com o Han Solo? Não tô nem falando do desfecho final dele, eu digo do que ele se transformou mesmo. Cara, eu acho que assim, essa parte em si realmente é um pouco, não sei, assim, é pouco pro que o personagem representa, né? Mas, por isso, eu gosto do desfecho final, o finalzão mesmo, sabe? Que é uma coisa até que o Harrison Ford falava muito sobre isso, né? Que ele queria isso, que fosse um desfecho simbólico, né? Pra trama como um todo, e aí, nesse sentido, eu gostei, mas não tô dando mais spoiler porque eu acho que tem que falar mais sobre esse início, né? Mas não é spoiler, não. Os filmes já... Já passaram faz um nosso tempo, tempo, né? né? Enfim, ele morre empalado pelo filho, entendeu? É isso. Se você não de viu, fato- você não deveria estar ouvindo esse Mas de esse fato eu podcast. gosto, assim. É porque, cara, eu tenho uma relação muito estranha com as mortes em Star Wars, sabe? Desde que eu vi a morte do Darth Maul, que não foi a morte, uma das mortes do Darth Maul. Até outro dia era, É, né? Então, exatamente. Então, assim, eu não gostava daquela morte, sabe? Eu achava um personagem tão incrível que. Morreu de uma maneira muito tão... rápido, tosco. A morte, inclusive, do. Esqueci o nome do outro mercenário, do filme do Han Solo mesmo, na qual ele de fato atira primeiro. Beckett. É muito, assim, no tipo, não sei, é anticlímax. Eu acho que as mortes costumam ser um pouco anticlímax. E eu acho que a morte do personagem, do Han Solo, né, foi um pouco assim, mas talvez foi a melhor dessas pra mim, sabe? Eu acho que pelo peso que carrega, pelo que vai deixar de legado pra Rey também, e ela virar uma parceira do Chewbacca também, acho que deu um prosseguimento interessante. Eu acho que é interessante, mas eu acho que ela foi mal aproveitada, que talvez eles tentaram trazer um aproveitamento melhor pra ela no último filme. Sim. Dar um sentido pra ela, É. né? Porque a gente meio que perde esse sentido dentro do filme, porque parece que ele morre por nada. Porque não tem uma Aham. relação direta ali com o filho, uma transformação. É. Parece que o filho mata ele, mas E tem teorias, né? ok. Tem as teorias também que falam que ele que teria apertado o É. gatilho da parada, sabe? Ah, Tem mas essas coisas também. Não, eu não, Cara, eu não Eu, vou eu, por essa eu não- linha, eu não, também é. sou totalmente contra Eu essa acho que teoria. assim, o sentido todo que foi talvez tentado
passar nos filmes não era relacionado ao Han Solo, era relacionado ao Kylo Kylo Ren. Ren. Isso. Porque o Kylo Ren, ele passa por uma jornada ao longo dos 3 filmes de se tornar um vilão. Ele não é um vilão que tá pronto desde o Não. início do filme, né? Ele Estremece em vários momentos, né? ele é muito inseguro, né? É. Aquela coisa toda, birrentinho. E existe uma jornada, assim como existe a jornada do Luke na trilogia clássica de se tornar esse herói que ele virou, essa lenda, né, dos heróis, existe a jornada do Kylo Ren para tentar virar o Darth Vader, que é o que ele quer, né? Seguir os passos do avô. E eu acho que ele precisava, o Kylo Ren precisava provar para si mesmo que ele era capaz desse tipo de desprendimento do lado da luz, assim, que ele estava se entregando ao lado negro a esse nível de matar o próprio pai. Então, eu acho que tem mais esse significado. Mas, como você falou do episódio 9, ele ressignificou, o episódio 9 ressignificou essa morte. Exato. Quando o Han Solo faz o papel que eu acredito que no roteiro original deveria ser da Leia, mas como a Carrie Fisher faleceu, eles verdade. deram uma editada ali para o Han Solo ser o responsável pela transformação para o bem, né? Para ele voltar do Ben. Para o Ben. Que contraditório, né? Do Maul É. para o Ben. Então, o Han Solo se tornou uma peça muito importante na trilogia nova nesse momento, para mim. Ele até então, o fato dele estar desgarrado no início do filme, dele estar... Eu achei muito fraco, assim, muito sem sentido. O que aconteceu com o Han Solo? A vida aconteceu. Ele voltou a ser um fracassado. Não, isso daí Eu pegou acho de tudo, muito. né? Depois de Porque, tudo que, né, foi do muito general trabalhado. da Aliança Rebelde, me do general da incomoda- Nova República. É isso que me incomoda nas sequels. O meu problema com as sequels não é tipo Rey, Kylo Ren, Finn, Poe. O meu problema com as sequels foi o que eles fizeram com o Luke, com a Leia e com o Han Solo. Né? Aí, deixando o Luke um pouquinho de lado, me destrói muito o episódio 7 começar mostrando que o Han e a Leia se separaram porque eles não aguentaram passar O por peso, todo né? o drama de ver o filho indo pro lado negro juntos. Até porque isso é algo completamente trabalhado de uma forma completamente diferente nas histórias do Legends. Né? Eles são até pais bem melhores no Legends. Bem do que- melhores. Eu acho que foi Eles uma, não foi uma grande largam. desculpa. Foi E uma grande assim, desculpa. tem um livro que hoje é Legends, que é o Provação, que é a última aventura dos 3, né? Quando eles estão prestes a se aposentar. E tem uma cena que o Han Solo tá ali tendo uma tortura psicológica com os alienígenas. E um dos alienígenas, aí, gente, spoiler do Legends, pergunta pra ele por que ele não sofreu tanto pela morte do Anakin, que era o seu filho mais novo, como ele sofreu pela morte do Chewbacca. E aí, o livro mostra, né, um parágrafo do Han Solo pensando sobre isso. Ele fala que, assim, não foi uma questão dele não ter sofrido tanto quanto ele sofreu com o tio. É porque quando o tio morreu, ele deu a louca, pegou a Falcon e desapareceu na galáxia. Porque ele precisava extravasar. Quando o Anakin morreu, ele não podia fazer isso porque a morte do Anakin atingiu ele e atingiu a Leia. Se ele fizesse isso, ele perderia a Leia também. Então, ele deixou bem claro que ele Entendi. ficou para não perder a Leia. E eles ficaram juntos até o final. E o livro mostra que conforme como eles permaneceram unidos, eles conseguem passar por várias coisas. E assim, eles sofrem muito no Legends. Sim, não. Eu acho Que a mais gente tá fácil eles falando terem... do Anakin, filho da Leia e do Han Solo Sim, nos sim, livros, que é não homenagem o Skywalker. ao nome, é homenagem, Mas assim, eu acho que é mais fácil eles terem terminado porque ele mijava em pé e com a tampa abaixada, sabe? Com o assento abaixado. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso. Isso é um bom motivo pra um término. Eu acho que esse daí... Só que eles ficaram, pô, não vai pegar bem no roteiro de Star Wars, entendeu? Aí vamos fingir que... Vamos simplesmente- fingir que é o filho. Pronto. Aí que tá o problema da psicologia de Star Wars, né? Bota a culpa nos filhos, Bota entendeu? a culpa Tipo, nos- sempre, desde Sempre. o primeiro filme. Exatamente. Eu acho que foi uma escolha muito fácil Uhum. fazer isso, até pra não ter... não. Eles se separaram. O filho foi pro lado negro e eles simplesmente decidiram se separar. Porque aí você... Falhamos, então vamos separar. É, porque aí Vamos você... botar a nossa vida adiante. Até o mesmo a história do Luke ter ido embora é fácil porque... não vamos trabalhar mais esses personagens. Exatamente, então esse é era o meu ponto. preguiçoso, é uma Me deu a ferramenta impressão de que, preguiçosa. assim, como a Disney assumiu a franquia e ela não quis ter o trabalho de contar tudo o que aconteceu entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força com esses personagens, eles falaram assim, é porque não aconteceu nada, porque eles se separaram e aí o Luke ficou recluso lá num planeta sem fazer nada, a Leia virou, assim, lutou, beleza, porque a Leia tá no filme, dá pra brincar um pouquinho com ela ali, mas o Han Solo também foi pro outro lado, então assim, não tem grandes aventuras a serem contadas. Então a gente não precisa perder tempo Tempo com fazendo isso. série, blá, blá, blá. Vamos falar de personagem novo.
Que E eles fazem isso exatamente com o mesmo evento, Sim. que é a da coisa do Kylo Ren e pro lado negro, é o evento que acabou com os 3. Isso. Acabou com a história deles. Porque aí também aí eles já contam essa história única no Exatamente, filme e tá resolvido que é do tudo, personagem que eles estão querendo apresentar como vilão. E aí Sim. esse cara, naquele momento, acabou com todos os personagens antigos. Para fim logístico, funciona. Para É. fins, enfim, de emocionais, de emocionais história. pros Criativo fãs, e pra todo mundo criativo. criativo, é muito fraco. É. É preguiçoso. Né? Então foram escolhas preguiçosas pra esses filmes. É verdade. E é muito triste, né? Ver que eles não proporcionaram um reencontro dos 3. Nossa, essa Tiveram parte essa pegou oportunidade. O primeiro É filme era pra ter verdade, isso, né? é verdade. A gente- e perdemos isso. Agora não tem mais como. Não tem mais como. É, Porque só com via a CGI, morte né? da Carrie Fisher, É. Sim. né, não tinha essa possibilidade. E eles matam o Han Solo no primeiro filme. É. Então, Então, assim, tipo, realmente. A chance foi encerrada naquele primeiro filme. Aquele primeiro filme era esse momento. Né? A gente tinha que ter tido uma cena dos 3 juntos. Porque como é que você passa um manto? Como é que você passa o bastão pra uma nova geração? É dando um bom encerramento pra geração Respeitoso, né? anterior pra passar pra próxima. A gente não viu isso acontecer. matar um por filme, porque É. isso é uma forma muito preguiçosa. E você também não valoriza o personagem como ele merece ser Exato. E valorizado. você não deu importância pra essas mortes e você não É. reuniu esses A personagens uma morte última vez. é complicado, né? Porque é um artifício, muitas vezes usado pra isso, pra mascarar um roteiro que tá assim, complicado. Tem um exemplo que eu Sabe? gosto muito, de um filme que eu gosto bastante, que faz essa transição muito bem, que pra mim foi o recente, aquele Ghostbusters, o Caça-Fantasmas Afterlife, Depois da Vida. Sim. Eu achei esse último filme uma transição muito bem pensada Do original. Da antiga geração da pra antiga uma geração nova, né? pra nova geração. Né? E tinha um elemento muito parecido, que é um dos personagens da nova geração Uhum. é parente de um dos personagens da antiga geração. Sim, sim. Simples, né? É Não, simples. e você construir histórias em cima de clássicos antigos, pega pra um Mad Max Fury Road, sabe? Ele tá naquele universo, ele tá criando uma história nova e assim, com muita maestria, sabe? Acho que não dá pra dizer que é inevitável, né? É evitável sim. É evitável. É evitável, Não, exatamente. e Foi Star preguiça Wars da dá Disney. muito pra fazer isso, porque Muito. o que Star Wars tem é um baita universo que você É. pode explorar diversas histórias. Você mira assim o foco, né, num determinado campo ali daquele mundo e fala, vou contar isso aqui. E dá, sabe? Dá. É. A gente- Mas a gente sabe que o mercado, né, assim, É. por mais que a gente ame, e pra gente é muito mais do que um filme, né? Pra Uhum. gente é uma. Uma religião. É quase uma religião. A gente sabe que pra quem produz, às vezes é só um filme. E tem que Sim. gerar receita, tem que gerar lucro. tem Vender que bonequinho. Vender boneco, Vender tem bonequinho. que atender as agendas de cada envolvido. Mas Então, a gente entende que isso funciona também, você pensando no lado criativo, né? Vídeo agora as novas séries que estão saindo. Exatamente. É pensado Mas no modo demoraram criativo, a achar. Demoraram pra Demoraram. chegar nesse ponto. Né? Aí a gente cai num problema sério pra mim que ainda bem que isso tá se encerrando, que foi o auge aí dos anos 2000, que é a caixa misteriosa do J.J. Abrams. Isso aí. Verdade. A caixa misteriosa do J.J. Abrams arruinou várias franquias. O cara é bom nisso aí. cara é bom nisso. O cara é bom nisso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o ponto fora da curva em relação ao personagem, que é o filme Han Solo. Ok. Né? Antes. Eu vou beber Não, minha antes água Não, aqui. depois. Ah, vou depois? Então perguntar beleza. isso aí. Porque era ponto fora da curva É, também pra ponto fora caramba. da curva. Eu Mas acho que a chegar gente nisso aí. deixa a Larissa falar primeiro ou não deixa ela falar? Tem mais 1 hora de podcast aí pra eu falar mal A do gente filme. vai fazer um episódio só Vamos pra lá. falar mal de Han Solo. Já Por fizeram favor. tanto isso. É verdade. Chama. Bom, A gente já gravou programa junto, com É todo verdade. mundo falando mal, e só a gente defendendo. Só a gente defendendo bem. Inclusive foi o meu último, né? Por causa disso. Fui expulso por conta disso, por defender Han Solo. Bom, Han Solo foi um filme meio fracasso de crítica. Algumas pessoas amam, a grande maioria odeia. Queria saber primeiro a opinião geral de vocês sobre o filme, depois a gente vai entender o porquê. Larissa, quer começar? Odeio. Odeia. Odeio muito. Odeia, muito, com Finge muita de força. todos, ó, pra você ter uma ideia, eu odeio mais ele do que o episódio 9. Nossa. Tá, tudo bem. Não, é porque eu também não desgosto tanto assim do episódio Não, 9. eu também não desgosto tanto assim do episódio 9, mas como todo mundo, né, a grande maioria também Aham. odiou o 9 pra mim tá na frente. O Han Solo tá lá no finalzão Han Solo mesmo. é o de tudo de Star Wars, Até os é o que você prequels mais estão na odeia. frente? Sim, eu gosto muito mais das prequels do que das Caramba. sequels. Entendi. Nossa. Ela cresceu com as prequels. Não, eu também. Mas, assim, aí acho que pra falar do Han Solo, tem que falar muito rapidamente sobre a minha relação.
A gente tava falando no início da construção do personagem, de como que ele é desapegado com tudo que tá acontecendo ali. Talvez eu seja um pouco assim também, entendeu? Tipo, eu gosto muito de Star Wars e me acompanhou desde a infância, mas nunca foi uma religião pra mim. Então eu sempre tive aquela visão de um filme de sessão da tarde pra mim, de uma grande aventura que eu vou me divertir. E aí eu acho que isso foi muito bom, que me defendeu de ver muitas coisas que, se eu ficasse um pouco mais cri-cri, talvez me irritaria mais. E quando eu vi o Han Solo, eu lembro que estavam já batendo no filme, muito antes dele sair até. Olhando pra Millennium Falcon, eu lembro na hora do bico dela, sabe, por exemplo. Então eu já fui ver o filme um pouco com o pé atrás, né? De, cara, não vou criar hype, sabe? Espero só que eu me divirta com a história. E foi mediano. Recentemente eu revi e, cara, eu gostei um pouco mais do que da primeira vez, sabe? Porque eu já sabia os problemas que tinham. Então eu fiquei prestando atenção mais no que eu tinha gostado antes, sabe? Daquela parte do hiperespaço. Até mesmo a corrida no início com aquele carro, sabe? Tipo, quando vai passando a fenda ali. Até isso eu gostei mais dessa vez. Então, pra mim, é uma aventura legal. Tá envelhecendo bem. Tá envelhecendo bem, de certa forma. Eu sei que eu vou apanhar muito por isso, tá? Desculpa. Eu gosto do filme, não acho um filme ruim, tá? É um filme de sessão da tarde, é um filme divertido. Tem problemas? Tem. Muitos. Tem problemas que eu sinto que foi pontos que... O ator principal. Cara, eu não tenho problema com o ator. Nossa, isso eu tenho, isso eu Eu não tenho tenho. problema com o Ele não me ator. convenceu também, não. Mas, eu que tenho também, mas é uma problema. barra você substituir Harrison Ford, sim. É. Isso, a gente sabia desde o início que ia ser um problemaço, né? Escalar Sabe um qual foi ator pra à mim altura. o ponto do filme que eu acho que, tipo... Já tinha pessoas que já foram ver o filme sem gostar, Sim. beleza? Essas pessoas não tinham como ser convencidas do filme ser bom. Olha ela ali, olha ela ali. Tem algumas pessoas que estavam... Vamos ver o filme. É. Vamos ver se é bom, vamos ver se é ruim. Eu fui nessa vibe. Tem um momento do filme que é o momento que ele perde todo mundo, que é o momento em que você dá o nome ao herói. Isso. A explicação do solo. Isso é o muito momento que ruim. você dá o nome ao herói, tipo, principalmente um herói que você já acompanha há muito tempo, marcante, é o nome dele, Sim. A identidade dele vira uma piada. virar uma piada. Piada o modo de fã, como né, gente? o Que a gente nome já faz dele essa foi piada. É. Não, cara, eu escolhi ignorar isso, essa informação. Então, exatamente. É. Só que eu escolhi entendo ignorar todo total. mundo que chegou nesse ponto e a partir desse ponto, nada mais é legal. Quem já tava E é má muito no vontade, início, né? é bem no início. É o início isso, do né? filme. Quem já tava com a má vontade por conta do ator... Levantou por conta e foi do- embora ali. Levantou, ali perdeu mesmo. Aí acabou o filme ali. Então É. eu acho que o filme tem momentos muito legais, mas tem pontos em que escolhas foram feitas Aham. que acabaram com o filme. A sequência do trem é uma sequência que eu adoro, porque é muito western, muito né? heist, É né? muito filme de roubo do trem, não sei o quê. Exato. Cara, Então, essa o filme sequência é tem muito muitas boa. cenas legais, tem cenas de ação legais, É. tem personagens legais. Sim. O Lando é um personagem foda, o robô é Sim. um personagem foda. A L3, né? A L3. L3. Nossa, eu gostei muito dela. É Só demais. que Mas já me bateram muito por tem isso também. Você vários também não gostou dela. pontos. Pra mim, ela nem faz nem cheira. Agora, Nossa, eu gostei muito. eu É porque ela é concordo robô. com... Eu concordo com o Lando e, na verdade, eu acho que o filme tinha que se chamar Lando, uma história Star Wars, né? Porque ele roubou a ele cena. rouba. Mas olha, Mas ainda eu assim, tenho acho que uma não é o opinião, eu suficiente. tenho uma opinião que às vezes você acha que apanha pela sua opinião, espera até eu falar a minha. Porque eu falo que Han Vai, você Solo, já tá aqui na minha mão. Han Solo, pra mim, dos filmes feitos pela Disney, é o melhor filme de Star Wars. Ah, eu vou embora. Peraí. Mas eu pra Ah. explicar, assim, também tem uma relação pessoal com o filme, que é o seguinte. Eu sou muito fã da literatura de Star Wars, do universo expandido, todos os livros Sim. que hoje são considerados legends, né, as lendas de Star Wars, que foram, agora você não considera mais como verdade, para mim sempre foi o que mais me trouxe paixão por Star Wars, né? O que manteve a minha paixão por Star Wars acesa foram os livros. E tudo que a Disney fez, inclusive Rogue One, que é muito bom, Sim. é muito desgarrado de tudo que a gente conhecia desse universo expandido. É muito novo, é muito a Disney querendo falar, olha, nós também temos ideias para o que é Star Wars e as nossas ideias são essas. Entendi. Então, assim, todos os filmes, por melhores que eles sejam, eles geram em você um desapego ao antigo, porque essa é a estratégia da Disney para vender os bonecos deles e não ficar pagando royalty para as coisas antigas. Então, o Han Solo me trouxe um respiro nesse sentido, porque o Han Solo é muito próximo do universo expandido, da história do Han Solo nos livros. Os acontecimentos ali mostrados nos filmes são muito próximos, não são exatamente iguais aos livros, mas são muito próximos ao que eu já conhecia da história do Han Solo. Então me trouxe assim, nossa,
Alguém leu os livros de Star Wars. É como alguém você na encontra um Disney... amigo. Foi Filoni. Alguém, exatamente. Foi Filoni. Alguém sabe a história É. né, antiga do Star Wars. Não é porque a impressão que me passava era assim. Não foi perda de tempo, sabe? Não, exatamente. Mas mais do que isso, assim, a impressão que me passa na Disney é assim... Vamos contratar uma galera pra fazer Star Wars. O que você sabe de Star Wars? Nada. Ótimo. Melhor ainda, porque a gente quer contar coisas novas. A gente não quer trazer... Não quer vício. Não quer vícios. E parece que alguém ali fez o dever de casa. É o que a gente sente pelo Filoni. O verdade. Filoni fez o dever de casa. O Filoni, ele traz coisas novas, mas ele Seria o ele Filoni. traz as coisas velhas. Se o Filoni tivesse feito Han Solo, teria sido perfeito. Aí, seria o Porque Filoni ele uma ia- nova esperança? Uma nova Uma nova esperança. esperança. Exatamente. Mas eles demoraram muito Demoraram a muito. É, se aprender você- isso. exatamente, que a gente falou aqui Aprender no, essa lição. no início, ele se tornou agora o Chief Creative Officer Isso, Lucasfilm. CCO da Lucasfilm. Lucasfilm. É. Então, Então, tipo, ele vai mandar na parte criativa. se fossem fazer um remake de Han Solo agora com o Filoni na frente, com certeza daria certíssimo, Muda né? o ator, tira a Kira. Eu gosto da Kira, Eu eu gostei da gosto Emilia de Clarke. tudo. Não. O que eu não gosto do Han Solo é literalmente que ele acaba. Ou seja, ele não é porque ele acaba do tipo, como a gente sempre Aham, fala, o ruim é sim. que acaba. É que ele acaba e você fica querendo um pouco mais, tá? E agora que o Darth Maul apareceu? É. Caraca, o Darth Maul tá por trás de Isso tudo. não tem uma Caraca, continuidade. a Kira se tornou a nova líder da organização. Cara, aí você fica com um monte É. de ideias assim do que Que vai não vão pra acontecer lugar que não nenhum. vão pra lugar nenhum. Que não vão Então, pra assim, lugar pra mim o ruim do Han Solo é isso, é como ele acaba deixando várias pontas soltas, né? Assim, Sim. vários cliffhangers assim pra uma continuação que não acontece. Eu gosto Quem do sabe- desfecho, quem inclusive. sabe? Eu gosto do desfecho do filme. Eu acho que a questão dele praticamente dar o start pra Aliança Porque- Rebelde, sabe? E não só isso, mas assim, tudo que a gente conhece do Han Solo, que a gente debateu aqui esse tempo todo sobre o Han Solo da trilogia clássica, Aham. você tem que entender como ele virou. Eu acho que a função do filme é tentar entender como ele se Como ele tornou chegou lá, aquele malandro, aquele cara cético, aquele cara Sim. sarcástico, aquele cara que não acredita na força, não acredita em nada, não acredita no amor, não acredita em amizade. Para ele é Aham. tudo... Meio sua- tacanho, meio estoico, sabe? Exatamente. Ele é totalmente nihilista, assim, É. né? Para ele, cara, o que importa é o que você constrói para você mesmo. As coisas não vão cair do céu, Uhum. não tem amizade, não tem nada. É o que você, cada um por si. Ele é esse cara. E como ele se tornou esse cara? Eu acho legal que ele não é assim no filme do Han Solo. Ele não começa o filme sendo o Han Solo Sim, que a gente conhece. sim. E as pessoas, eu acho que odiaram o filme por isso. Ah, esse não é o Han Solo que eu conheço. Mas não era a proposta do filme. A proposta Acho do filme que era é o que mostrar rolou, como esse Ele cara se É. tornaria um Han cara Solo que você romântico, conhece. ele é tipo- romântico, Isso ele é me esperançoso, incomoda. ele é bom. Isso E é aí algo ele- que me incomoda, o fato dele ter. Na verdade, uma das coisas que me incomoda, além do fato do ator não ter me convencido e também da forma como ele conheceu o tio e que me pareceu muito mais conveniência Pô, eu adorei. do que. Adorei essa demais. cena. É. É uma Não, das eu minhas tenho- favoritas, inclusive. Eu tenho a do filme. impressão de que no universo expandido tem uma questão mais moral. Dele realmente não aceitar a ideia da escravidão dos Wookiees, de não Uhum. deixar o tio ir pra trás. Ali foi mais conveniência, assim, a gente precisa Foi mais escapar, malandragem. a gente só É. vai escapar se trabalhar junto, então vambora. Sim, Né? mas o que o filme traz em relação a essa coisa ética é nas minas de Castle, quando ele salva outros Wookiees, né? E aí o Isso. Han Solo, aí o Aí o Chewbacca Chewbacca- tem um respeito por ele. Então, beleza, você voltou, você me ajudou ali a salvar os Wookiees. E o que eu não gosto foi justamente da relação do Han Solo com a Kira, no sentido de que meio que dá uma apagada na relação dele com a Leia. Porque a ideia, eu acho que a ideia inicial de Star Wars era que a Leia seria o grande amor do Han Solo. O Han Solo é Uhum. aquele Tu malandro. acha mesmo que o cara malandrão, como o Han Solo, não ia ter um grande amor Não, ou vários não, grandes eu amores entre a acho Kira e a Leia? Que ele teria casos amorosos, Mas ela sim, é a Leia mas do Rio, algo... gente. Ela tem que defender isso. Deixa eu defender o meu casal, É. por favor. Não, com certeza. Não é que eu não acredite nisso, mas eu acho que assim, a ideia é que o Han Solo teria casos amorosos que não teriam tanto significado emocionalmente, né? Porque a ideia é que a Leia seria o grande amor do Han Solo, porque ele é um malandrão que não quer saber de nada, e aí ele para, sossega e vira um pai de família por causa dela. Eu derrubei aqui, já estou Mas eu acho nervosa. muito bom justamente isso, ele ser Ai, um ai. cara romântico, ele ter um grande amor e ele ter o coração partido assim de várias formas, não é E aí de uma. ele- Não é Exatamente. uma, Cara, ele tem coração partido de várias formas E pela o que eu Kira. não gosto E a na Leia Kira... ser a pessoa que restaura, restaura a fé dele no amor. dele no amor. É verdade.
Não. Não. Não, mas olha só, uma coisa também que eu não gosto na Kira não é a construção da personagem em si, mas o fato de como... Ela queima o Westeros inteira num excesso de loucura. Não sei se eu discordo tanto dessa parte. Não, mas assim, o que me incomoda é justamente isso. Isso é muito comum em filmes, quando eles pegam um ator, uma atriz que tá no auge pra fazer um papel secundário, ele acaba roubando a cena. E eu acho que, assim, a Kira teve muito mais importância do que o próprio Han Solo. Até pelo personagem, não, pelo ator ser desconhecido e tudo mais, sabe? Justamente Tem porque muito menos era a audiência que Emilia ela. Clarke, nada contra o trabalho dela. É. Ela é excelente, mas assim, foi totalmente assim, o roteiro foi Aham. voltado todo pra ela. Então a importância dela ali dentro da história me incomoda, que eu acho que apaga Sim. o Han Solo. E também essa relação, essa construção, que assim, é um Han Solo extremamente ingênuo por ela, né? O cara cresceu em Corellia, ele tem que ser esperto. Aham. Ele conseguiu sair dali. Ele fala, eu vou voltar por você. Ele se ferra muito no exército imperial pra, de fato, tentar voltar pra ela, enquanto ela já tava em outra, foi mais esperta. Assim, na verdade, eu acho que o caminho que a Kira seguiu deveria ter sido o caminho que o Han Solo seguiu. No sentido de deixar as coisas pra trás e começar... Eu acho que tem a ver de até com a forma mais frase que a esperta. gente falou dele não querer saber as probabilidades, porque se você para pensar logicamente, é um plano de merda, sabe? Você fala assim, cara, isso vai dar errado. Mas eu aí sinto, ele vai muito, tipo, dane-se, eu vou fazer, eu vou tentar, aí sabe? entra É um uma plano coisa ruim, que ele mas é o perde. único que a gente tem. Exatamente. Então é isso ou nada, né? Mas aí entra aquela parada que a gente falou aqui. Ele ali ainda era um Han Solo que amava. Sim. Ainda não teve seu coraçãozinho destroçado. Destroçado. E aí, quando ele perde isso, que é logo depois dessa história toda, É. ele se torna aquele Han Solo que a gente conhece, mais amargo, que não acredita em mais nada, cético. E quando ele conhece Leia, Luke, ele recupera isso. Ele Aí, ó. reconquista a amizade, ele Porque reconquista amor. ele perde a confiança nas pessoas com o Beckett, que é o tutor dele, né? Exato. Sim, sim. Depois ele perde o coração, a confiança no amor com a Kira. Então precisa do Luke e da Leia para restaurar isso nele. Então não é que ele nasceu assim, porque ninguém muda a Sim. sua essência. Ninguém muda. Se você é um cara escroto, você vai ser vai ser escroto. escroto pra Você sempre. pode fingir É. que é bonzinho a sua vida inteira. Cara, mas dá você pra vai no comparar fundo até você mesmo vê. com Better Call Saul, por exemplo, que mostra a construção do Saul Goodman. Que a gente vê o Isso. Saul Goodman em Breaking Bad, tipo, como um personagem incrível, Você foi dublê, né, malandraço. do Saul Goodman. Gostaria. E aí você vê ele aplicando uns golpezinhos tão toscos, sabe? Em Better Call Saul, sabe? Umas coisas tão pequenas que não dá nem dinheiro, é só pelo prazer. E muita gente não gosta de Better Call Saul, que Porra, acha eu que... adoro. Eu amo, acho, Eu cara, acho, se tecnicamente bobear, melhor que do Breaking Bad. É porque aquilo precisa de Breaking Bad pra ela Pra existir, existir, etc. isso. Mas tecnicamente é muito apurada, né? Breaking Bad se É. tornou uma prequel agora do Better Call Saul, né? Então Porque ainda tem isso, né? Que ela brinca tanto no antes quanto depois, né? O que eu falo dessa Mas é série perigoso tipo, mesmo, é o Breaking perigoso. Bad teve um crescimento. Better Call Saul sempre foi grande. Verdade, isso é verdade. Todas as temporadas, a primeira até a última. Mas olha, a gente tá É, A a gente gente tá no tá- Han Solo. Han Isso, Solo. Han Solo. Mas, vamos lá. A gente teve essa desilusão toda. E falando em desilusão, o Nicolas tem uma teoria interessante aí sobre o Han Solo. Olha, não é desilusão não, tá? Não vem não. Eu acho. Não é. Eu quero ver vocês refutarem meus pontos dessa Vamos lá, teoria. Quero entender. Eu tenho uma teoria, que quem não sabe, eu tenho um podcast também live, né, de Vasco, que é a Vasgonzo. E pra mim, o Han Solo sempre foi vascaíno. Sempre. O Han Solo é vascaíno. E eu trouxe aqui, Que no ele celular. Evidências. sempre ficou em segundo lugar no coração das pessoas? Rapaz, não me provoca. Eu atiro primeiro, hein? Ele tem seu coração... Eu acho que não, hein? Eu Ó. acho que você é o. Eu acho que aí você tá dizendo que o Han Solo atira em segundo. Esse ano, inclusive, o Vasco fez um mosaico. Ó. Primeiro ponto. Aqui, ó. Shot first. Primeiro ponto. Por conta da história do clube do Vasco ser marginalizado no Rio de Janeiro, o lema sempre foi resistência. Sempre foi um lema do Vasco da Gama. Isso. E teve, inclusive, um mosaico disso. E aí eu acho que isso vai já de encontro à trajetória do Han Solo. Segundo, inimigo declarado do Império, cuja analogia pode servir ao Flamengo. Porque a gente teve o Império do Amor, Adriano com o Wagner Love. Tem o Flamengo Imperadores, que é o time de futebol americano. Tem o Império Rubro-Negro, que é a escola de samba do Flamengo. Então, assim, o Flamengo sempre se associou ao Império, além das cores. Né? Terceiro ponto. A figura originária do clube é quem? Navegador Vasco da Gama, que criou a rota para as Índias. Em menos de 12 passos. Exatamente. Porque realmente era muito rápido você... É outro ponto. 4. A Millennium Falcon é uma das naves históricas e icônicas do mundo de Star Wars. Não é a maior, não é a melhor necessariamente, mas é icônica.
O estádio São Januário do Vasco foi escolhido pela BBC como um dos 7 mais icônicos do mundo, por conta da história, por conta de tudo isso, né? E quando você chega lá, o que você fala? What a piece of junk! Não, e o melhor, o formato do estádio é uma ferradura. Poderia ser uma ótima pista de pouso pra Millennium Falcon. E pra decolagem também, porque não é fechado. Ele é só assim, tem uma curva e segue reto. Excelente. Tá vendo? Esse ano, o artilheiro do time, Pablo Verrete, o símbolo dele é o pirata. Ele é considerado um pirata. Ele, inclusive, comemora tampando o olho. E o Han Solo é um pirata, de certa forma. É outro ponto. A frase Han Shot First pode ser associada também ao pioneirismo do clube. Foi o primeiro clube a vencer torneios fora do país. Primeiro clube do mundo a ser campeão continental. Foi o primeiro do mundo. Que não tinha continental na Europa, né? Torneio. O primeiro foi na América Latina e inspirou a UEFA a criar o deles, né? Mais um dos alguma coisa principais que ele foi primeiro ou clientes. foi só isso mesmo? Tem Porque o vários. resto é tudo segundo. Rapaz, respeito. Qual é um dos principais clientes do Han Solo? Que a gente nem falou aqui muito, né? O Jabba the Hutt. Que a gente pode fazer analogia com o Eurico Miranda. Total. Um velho gordo, fumante. Feio. Deu muito dinheiro pro Han Solo, pro Vasco? Mafioso. Deu, mas também deu muito problema. Deu muitos inimigos. Tá vendo? Nesse ponto eu concordo. E também aí é um fator histórico mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Vasco fez uma vaquinha para poder arrecadar fundos para a campanha do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E nessa época, o Vasco conseguiu financiar a construção de 3 aeronaves para a Força Expedicionária Brasileira, para a FAB, na verdade, Força Aérea Brasileira, né? E um clube de tiro para a Força Expedicionária Brasileira, de onde saíram os principais nomes dos pracinhas. E aí, ó, uma escola de tiro, Han Solo, tem tudo a ver, gente. Tem vários pontos aqui, são 10 pontos, eu li 8 pontos. Então, agora, A primeira por favor, visita do Harrison Adeus, Ford outros no dois. Brasil foi em 97, ano que o Vasco foi tricampeão brasileiro. Olha aí. Ele já fez uma parceria com um clube de futebol, sabia, o Harrison Ford? É? Ele foi garoto propaganda do Atlético de Madrid, que era uma parceria comercial com a Columbia Pictures, no início dos anos 2000. Mas E aí o Atlético de Madrid não é o Vasco. perdeu pro Vasco no Ramon de Carranza nos anos 80. Perdeu pro E Então, o Vasco, peraí, inclusive, é o mas time aí que mais nesse venceu europeus, ponto, sabia, na se o- história Olha, do deu Brasil. trabalho pesquisar isso. Deu. Mas eu provei meu ponto. Han Solo é vascaíno. Não tem como refutar, não. Eu diria... tudo bem. Assim, Tem que flamenguista, fazer- não, ele- tem que Ó, fazer por toda uma essa série de lista aqui- pontos. por toda essa lista que ele deu, eu diria que o Han Solo é atleticano de Madrid. Baseado Harrison nisso. Ford, Han Shot First, tem o mesmo número de letras que Vascão da Gama. Sério mesmo, eu contei. Vascão. Pô, não, ele levou, tem dedinho que nem Eurico Miranda. É assim, ó. Vascão da Gama. Pô, eu contei o número de letras. Não, mas sério. Pode ser também eu Vasco quando... da Gamão. Pode ser, o Vasco pode das ser. Gamas. O Vasco da Gama, pode ser também. Vasco da Gamas. O Vasco. O Vasco Vasco da da Gama. Gama. Isso aí, ó. Parreira aí, 13. Acho que a próxima Não, não, vez é que eu o der essa Zagallo. aula, eu vou dar assim, Zagallo. vou falar assim. Vai falar isso aí. Vou falar assim, a próxima vez que eu der essa aula, Aham. vou falar assim, Vascão da Gama, 12 parsecs pra chegar nas Índias. Excelente, excelente. Qual Tá é vendo? o nome da nau de Vasco Isso? da Gama? Esse Calma, podcast é um caravela, podcast família. caravela. É uma nau. Era o Falcão milenar. Não, milenar. inclusive, tinha um apelido no início do ano 2000 que o Vasco era o clube do milênio. Porque foi o primeiro campeão do milênio novo, do Campeonato Brasileiro e do Continental, que foi a Mercosul 2000. Millennium. Achei que você ia falar que aí tinha um Falcão, mas aí é Gaviões da Fiel. Realmente é. Não, Outra criatura. tinha um mascote antigamente que era o Corvo no Vasco, mas Fica perto. Muito Corvo, assim como tem o Urubu no Flamengo, né? Não é Falcão. Então. Poderia ser Excelente. um Minok. bem. Minor. Mas pra mim o melhor ponto foi o Jabba the Hutt e Eurico Miranda, cara. Assim, é muito, realmente parecido. muito parecido. Muito parecido. Aí realmente E é. tá na moda agora com a série que saiu, né, e tudo mais. Bom, Então fica a dica aí. antes da gente encerrar esse podcast, e antes de agradecer aqui os nossos convidados, eu queria fazer uma explicação, porque a galera reparou aqui que a gente trouxe os enfeitinhos simbolizando Boa, o boa. solo, né? Sim. Trouxemos a nave icônica Easter aí, a eggs, nossa né? doblô do espaço, o blaster do Han Solo, o próprio Han ali. Aí o pessoal fica se perguntando, mas isso aqui, Temple essa Run. estátua, isso é do Indiana Jones. Ó, primeiro, Indiana Jones é Harrison Ford, tá Sim, valendo? sim. Mas, pra quem não sabe, isso aqui é canônico no Star Wars. Essa peça, que foi nos apresentada em Indiana Jones, ela aparece no filme do Han Solo lá na coleção do Dryden Voss, né? É verdade. Exposto lá, tá lá, podem procurar a cena na internet, tá lá. Não, e tem muitos easter eggs naquela Então coleção isso aí dele, né? é, muito peça, boa. é peça do Han Peça Solo, do Han isso aí. Solo. Essa, inclusive, boa. essa versão aí é a versão do Han Solo, não é do Indiana Jones, não. É isso aí, tá Pô, aí. É sensacional. easter egg que a gente traz Easter aqui, Isso né? aí. É. Galera, Melhor parte do filme, a coleção.
só. É, isso aí. Não, tem o Lando, E tem o Lando. Tem outras coisas, O né? Lando é a melhor O parte O assalto do filme. do trem, E é a bom? segunda melhor parte é a Você coleção. não gosta do assalto no trem? Tá. Ah, é maneiro, é maneiro. Já É uma levamos boa ela a cena de gostar ação, de uma três boa cena de coisas. É, ação. uma boa Já, cena de já. ação. Muito bem. Não, já é perigosíssimo, não vale. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Pô, eu que agradeço. Eu e Voltor estamos sempre... Sempre abertos a receber Né? convidados Isso aí. de tamanho garbo. Não, vim, elegância. assim, eu tô num misto de Lando e Han E- Solo, e na Agostinho. verdade. E né? Agostinho. É, E é que o Han Solo só tinha esse problema. Acho que ele faltou um pouco de estilo no vestuário dele. É, né? Tinha que ter conversado mais com o Lando. Ele usava só aquela jaquetinha, né? É, um coletinho, Não né? aprendeu nada. É o o contrário Lando que é que tinha acontece. estilo, né? O Lando é que no Retorno de Jedi veste uma roupa do Han Solo. É o É contrário. verdade, é Ele verdade. que se influencia. Larissa, quem quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho, onde é que vai te encontrar? Bom, vocês me encontram no YouTube, lá no canal Dimensão Cultural. E também podem me encontrar no TikTok e no Instagram, meu @é larissa.ra.soares. E eu queria agradecer também vocês pelo convite, adorei participar e já quero a próxima. Que vem Olha nas aí. próximas. Se quiser falar de um podcast falando mal de Han Solo, tamo aí. Mas Mas acho que eu Até no falei episódio pouco. específico sobre ele, a gente É, bateu mas- tanto, né? Achei pouco. achei pouco que bateria É. mais. Coitado, cara. Foi por isso que ele separou da Lé, tá vendo? Ela pagou muito. Tá vendo? Essa foi a justificativa, É não foi violência filho. doméstica, É. é isso aí. Ah, Com não, certeza. aquela... Nicolas aquela- Queiroz. Rapaz, que honra. Assim, pô, eu cresci vendo Star Wars e, assim, mesmo não entendendo tanto do universo, por não ter consumido coisas fora do Red Canon, né, dos filmes, mas eu também cresci jogando jogos. Foi até uma coisa que, infelizmente, não deu tempo de a gente falar muito, né? Tipo, pô, jogo do Super Nintendo eu era viciado. Dava pra você jogar com o tio e com o Han Solo, com o Luke. Era o Super Star Wars, se não me engano. Eu joguei muito. Tinha do Nova Esperança, tinha do Império É. Contra-Ataque e tinha do Retorno de Jedi. Cara, era muito bom. Então, assim, quando tu me chamou, eu fiquei receoso. Falei, cara, eu não conheço tanto desse universo. Mas quando falou Han Solo, eu falei, graças a Deus, porque é meu personagem favorito. Então, pô, uma honra. E quem quiser conhecer mais meu trabalho, procura aí This is Brasil nas plataformas de áudio, Vaz Gonzo no YouTube e também no TikTok, em todos os lugares aí. @Nicolas Queiroz. Excelente. Quando você quiser fazer um episódio This is Tatooine, pode Boa. chamar a gente. Perfeito. Coruscant. Imagina os áudios do Chewie, né? Traduzindo áudios do Chewie, né? Excelente. Voltorotti, quer dar algum recado? Bom, estamos aí todos os dias na minha live, né? Na verdade, todos, não só eu. Na verdade, estou, não estou. Estou. Às vezes, uns antigos eu tô. Alguns você tá, alguns Eu ele também tá. tô. É, isso aí. Ela nunca quis participar de nenhuma. Não, ela Olha recusou aí. todos os Nunca convites. fui convidada. Recusou todos os Tá? convites. Nunca fui Recusou convidada. tudo. É isso Vamos aí. explanar aqui que ela. Não, é nunca canônico, foi canônico. É. Ela recusou todos. No canal Voltorama, né? Boa. Vocês podem lá me acompanhar. E nas redes sociais, Carlos Voltor. E na nossa rede social também de @WrongSquadron. Você pode acompanhar lá nossos posts falando sobre isso aqui. Ó. É isso aí, What a Piece of Junk. E What? respondendo uma pergunta que eu tinha anotado aqui, mas eu não Opa. botei no nosso roteiro. 45 segundos tempo. Não, eu não anotei o nome do menino que pergunta, que tem, ele foi em todos os quadros Esquadrão Responde do Spotify e ele perguntou a mesma coisa em todos. Ele falou assim: acabou o podcast? Cadê os outros episódios? Então, respondendo sua pergunta, eu esqueci agora o seu nome, eu vou fazer esse disclaimer aí na descrição do podcast. Estamos de volta agora, graças a essa parceria incrível com a Multi Studios, a quem eu agradeço muito aqui, Multiplan e Multi Studios, pelo convite de trazer de volta o Wrong Squadron nesse estúdio maravilhoso. Então, brigadíssimo. Voltorotti, Larissa, Nicolas, eu Henrique. sou Henrique Granado e estamos de volta com o Wrong Squadron. What a piece of junk!